E aí pessoal, belezinha? Tranquilinho? Estamos de volta aí mais um vídeo falando sobre atualizações legislativas. Esse vídeo vai falar especificamente sobre a Lei 13.135 de 2015. Vamos rapidinho localizar no tempo e no espaço o que a gente tem que falar. Em dezembro de 2014, finalzinho, dia 30 de dezembro, foi editada uma medida provisória, a 664, que versou sobre algumas alterações em relação à Lei 8.213, a Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que não é o foco do meu trabalho de hoje, e na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que aí sim é um tópico importante para o nosso trabalho. Então, essas alterações que foram trazidas, elas foram impactaram especificamente em relação ao 8.112, nos artigos 215 a 225, que falam sobre a pensão por morte. Pois bem, essa medida provisória, como eu disse, foi convertida em lei 13.135, agora em 2015, tá? No ano passado, né? Meados do ano passado. Isso mudou bastante algumas coisas, então eu queria fazer esse vídeo exatamente para te mostrar as alterações, as mudanças válidas para os nossos concursos, obviamente bem válidas. Nós estamos próximos do INSS aí, outros concursos que venham pela frente, né? Você sabe que essas alterações são cobradas e bastante. E ainda mais o INSS, que vai falar de previdenciário. Sou professor de previdenciário, já te atualizou sobre isso. Mas a ideia é a seguinte, vamos trabalhar esses artigos aqui. O que aconteceu, o que mudou, o que tem de novo, o que não tem. Nós vamos fazer a seguinte jogada, eu vou jogando na tela para você a redação anterior e a redação atual, beleza? Aí você vai analisar comigo só a redação atual. Eu só quero que você tenha visualmente as duas e as modificações diretas. Eu só vou falar do que está acontecendo agora, tá? Não vou ficar me preocupando na redação anterior. Mas antes da gente entrar, só três coisas que eu queria chamar a atenção já. Porque tem três dispositivos que foram revogados por essa Lei 13.135. O primeiro foi o artigo 216 da Lei 8.112. O artigo 216 previa a distinção, né, entre pensão por morte vitalícia e permanente. Esse artigo foi revogado, hoje nós temos apenas a pensão por morte. Tá? Não existe mais essa discrepância, essa diferenciação entre o que é vitalício e o que é permanente. Olha, usando a palavra discrepância de forma errada. Não, mas não existe mais essa diferenciação na modalidade de pensão por morte, beleza? Então, artigo 216 foi totalmente revogado e isso inclui algumas redações que falavam em pensão vitalícia e pensão temporária. Isso cortou. Artigo 217 sofreu alterações em relação a duas posições sob dependência, no inciso 2º. A linha B previa o menor sob guarda ou sob tutela até os 21 anos de idade. Esse cara, revogado. Então, o menor sob guarda ou sob tutela foi revogado, foi retirado, ele não tem mais direito à percepção de pensão por morte, coisa que já estava acontecendo antes com alterações de outras leis, faltava alterar o texto da 8.112, agora estamos de acordo. E a linha D também foi retirada, a linha D previa a possibilidade da pensão por morte para a chamada pessoa designada, né? Aquela que vivia por sua dependência econômica, as suas dispensas, e você tinha a tal da pessoa designada até os 21 anos, blá blá blá. Essa figura sumiu, desapareceu, então não existe mais. Então, três coisinhas que saíram, tá? Para a gente poder já pautar o nosso trabalho. A pensão por morte não tem mais diferenciação, vitalício ou temporário, tá? Isso acabou. Não tem mais o menor sob guarda ou sob tutela e não existe mais a tal da figura da pessoa designada para percepção da pensão por morte, beleza? Agora vamos começar a dar uma analisada em relação às alterações. Dá uma olhadinha no quadro comigo para a gente ver a primeira mudança da lei. O artigo 215 vai falar para você o seguinte: por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito. Olha o ponto que mudou. Observado o limite estabelecido no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei 10.887 de 2004. Volta para cá. O que quer dizer isso daqui? Essa pequena alteração feita no artigo 215 está dizendo para você que agora o valor da pensão por morte vai se submeter também ao teto remuneratório. Lembre-se que no inciso 11, né, você vai ter o tal do teto remuneratório, o teto de pagamentos dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Então, aquele teto estipulado lá na Constituição Federal, artigo 37, vai ser o teto também utilizado aqui para a percepção da pensão por morte, beleza? Então, a primeira coisa que foi modificada, ele traz para você qual é o grau, qual é o teto de pagamento que nós temos. Ele modificou a base de análise de qual é a forma de pagamento da pensão. Tranquilo? Uma mudançazinha pequenininha, mas que já afeta bastante até a questão de valores a serem pagos, né? Vamos para a segunda mudança da nossa lei. O artigo 217 ele passa a trazer uma alteração, um acréscimo em relação a como funciona a questão de filhos, tá?
em relação aos seus benefícios. Olha só o que o inciso 4º fala. O filho de qualquer condição que atenda a um dos requisitos, daí segue de frente. O interessante é que ele vai dizer lá, na linha D, tenha deficiência intelectual ou mental. Tem a linha C, tem a deficiência grave, que eu também vou falar, mas o mais interessante é a linha D. Por quê? Antigamente falava-se apenas no filho que fosse na condição de inválido. E a palavra inválido, ela é muito... não é tão abrangente, ela é muito restritiva em relação ao acesso. Então era muito difícil a concessão de pensão por morte nessa condição de invalidez, de você conseguir mesmo igualar a tal condição de inválido. Bom, entrando a pessoa com deficiência física ou mental, a concessão dessa pensão com certeza se tornou um pouco mais prática. Então nós temos ainda o inválido e nós temos agora o deficiente físico ou mental, que já é um termo um pouco mais abrangente, já tem uma legislação um pouco mais tranquila, já é um pouco mais simples de se encaixar. Então aquela palavra mais forte, inválido, prossegue, tá? Só que agora nós tivemos um acréscimo. Mas também é interessante você perceber aquele que tem a deficiência grave. Tá ali a linha C. Porém, presta atenção. Como essa lei ela foi editada, foi promulgada em junho de 2015, há previsão de que esse inciso, a linha C do inciso 4º, só entre em vigor 2 anos após a publicação, ou seja, ele só vai ter uma validade mesmo a partir de 2017. Então, para nós ainda não há muito o que se falar aqui, é só saber que existe esse instituto, mas a previsão é que não há aplicação imediata, beleza? Então, a alteração do artigo 217, você já encontrou aí o surgimento da pessoa com deficiência como também um dos representantes, uma parte do rol de detentores de benefício de pensão por morte, beleza? Próxima mudança na sua tela. Você vai ter o artigo 217 também em relação ao inciso 6º, em que ele vai alterar a forma que se falava, que se tratava o irmão do servidor quanto ao benefício. Vamos lá. Inciso 6º, irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos. Volta para cá. Isso aqui é rapidinho, isso aqui é bem tranquilo. O texto anterior falava o irmão órfão. Agora fala o irmão de qualquer condição. Então, irmão do servidor, desde que comprove, além de outros requisitos, claro, a dependência econômica desse servidor falecido, esse irmão passa a ter direito também à pensão por morte. Então, presta atenção, a grande coisa que ele faz aqui é retirar o termo órfão e colocar o irmão de qualquer condição. Tranquilo? Mais uma para a tela aí. Você vai ter no artigo 217 previsão modificada em relação ao cônjuge. Dá uma olhadinha aqui, inciso 2º. O cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Isso daqui parece meio idiota, mas presta atenção nesse finalzinho. Pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Antigamente, a previsão da lei era pensão alimentícia. O cônjuge desse servidor falecido, companheiro desse servidor falecido, deveria estar recebendo pensão alimentícia para poder perceber a pensão por morte. O ex-cônjuge, no caso. O interessante é que ele vai falar para você o seguinte, assim, só que essa pensão alimentícia não pode ter sido definida por um acordo extrajudicial. Se você fez um acordo extrajudicial para percepção da pensão alimentícia, afasta a possibilidade da pensão por morte. Percebeu a jogada? O que eles fizeram foi, beleza, quer receber? Tem que ter pensão alimentícia e essa pensão foi expressamente definida judicialmente. Tá? Não pode ser mais, não tem mais a possibilidade do uso de uma pensão alimentícia extrajudicial como base para percepção de pensão por morte. Viu como é que é engraçado, Uma palavrinha nova que eles colocaram judicialmente já altera completamente a composição das coisas. Mais uma alteração para você aí na tela. Foi acrescentado o inciso 7º ao artigo 222. Ele está aí apresentado para você. Eu não vou ficar lendo, até porque você vai ter bastante tempo para dar uma lidinha em relação a isso daí, mas eu queria só, vem comigo de novo, te falar o seguinte, o que aconteceu? Aquele papo de pensão por morte vitalícia praticamente está dando um adeus à sua realidade. Não é que ele acabou, existe ainda essa formalidade. Você vai ver que existe uma posição da vitaliciedade da pensão por morte, sim. Porém, o que acontece? Toda a pensão por morte antigamente era vitalícia. Isso fazia com que, o sistema previdenciário, para poder assumir essa responsabilidade financeira,
gastasse muito dinheiro. Então a intenção foi, vamos diminuir essa história. Então passou a criar prazos. Você vê que há uma tabela, foi criado um tabelamento em relação a um período específico em relação à idade. Então é muito interessante essa mudança, e a tendência é que as provas ataquem muito esse ponto, porque você percebe que é uma questão de prazo. E quem estuda direito, né, para concurso público há um bom tempo já sabe que prazo é um assunto extremamente cobrado em qualquer tipo de prova de direito. Então só põe na cabeça que a ideia é a seguinte: tem agora um tabelamento, não existe mais somente pensão por morte vitalícia. Agora tem outras modalidades, inclusive a vitalícia. Mas acabou esse papo de pensão por morte ser para sempre, sempre. Beleza? Agora você tem todo um regramento. Vamos agora ao artigo 225, que tem mais uma mudança legal para a gente falar. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e mais de 2 pensões. Volta para cá. Parece até meio idiota isso, mas é importante porque faltava expressamente prever a impossibilidade de acumulação de pensões por morte. Tá, isso era, entre aspas, previsto, mas ainda existia uma brecha. O que o artigo 225 fez com essa alteração? Expressamente vedou a possibilidade de percepção cumulativa de pensões por morte de 2 companheiros, 2 cônjuges, tanto faz. Beleza? Então a intenção aqui foi apenas expressamente vedar algo que já era vedado indiretamente, digamos assim. Tá? Outra alteração, vai para a tela. Parágrafo 3º do artigo 217 foi inserido pela Lei 13.135 e diz o seguinte: o enteado e menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Então volta para cá. Olha só, o que ele está dizendo para você? Que agora você tem um enteado ou aquele tutelado que vai ser considerado como filho para direitos previdenciários e para pensão por morte, desde que seja comprovada essa relação através de regulamento específico que vai tratar da documentação e da comprovação disso. O único ponto, né, para você conseguir entender aqui é que foi acrescentado, né, uma alteração. Então surge uma nova possibilidade, o enteado ser colocado como se fosse um filho, literalmente. Tá? Então é interessante que houve um acréscimo de pessoas, de beneficiários. Eu no começo do vídeo te falei a retirada de alguns beneficiários. Esse é um caso de acréscimo. Beleza? Vamos para o artigo 220, que ele também sofreu alteração. É bom você conhecer. Perde o direito à pensão por morte. Inciso 1º. Isso aqui já era previsto, mas olha só. Após o trânsito em julgado, beneficiário condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Isso daqui tá meio na cara, né? Vem para cá rapidinho. O que mudou é que antigamente tinha essa previsão, sim, tá, de perder o benefício quando o cara tivesse dolosamente participado da morte do servidor. Ou seja, a pessoa conseguia a pensão por morte participando da morte do servidor, né? Isso era óbvio, é claro que a perda não tem nem que conversar sobre isso. O problema é que antigamente não tinha expressamente o após o trânsito em julgado. Então ficava naquela discussão, mas será que tem que ter decisão? Será que não tem que ter decisão definitiva? Cabe recurso? Pode ser mediante liminar? Porque você sabe, né? Trânsito em julgado significa que acabaram todas as possibilidades de recurso, todas as esferas recursais foram ou não utilizadas, mas é a chamada decisão irrecorrível, decisão definitiva. Então nesse ponto ele só observa que tem que ter trânsito em julgado para, nesse caso, você, né, perder a condição de pensão por morte. E aí vem um acréscimo, vem uma outra modificação, inciso 2º, continua comigo, cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desse com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apurada em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Vem pra cá, percebeu? A questão é a seguinte: o fim da pensão por morte no caso de simulação. Só que, óbvio, isso tem que ser comprovado judicialmente, vai ser chamado todo mundo, vai ter que ser feito contraditório para defesa, garantia de proteção. Mas se for comprovado que houve simulação, né, fraude naquele casamento, naquela reunião, naquela união, só para constituir o direito do benefício da pensão por morte, obviamente, perdeu o Playboy. Tranquilo? Mais uma mudancinha na tua tela. Foi acrescentado o parágrafo 3º no artigo 229. Olha só, isso aqui é interessante, que por mais que tenha sido alterado, né, 215 a 225, que fala da pensão por morte, o artigo 229 vai falar sobre o auxílio reclusão. Ele vai chegar para você e falar, olha, ressalvado o disposto nesse artigo, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhidos à prisão.
Pra cá. Por mais que não trate diretamente de pensão por morte, é só uma forma de igualar. Eles só igualaram as condições de percepção de pensão por morte às condições também do auxílio reclusão, tá? Então, sim, a Lei 13.135 modifica 215 a 225, que é o que trata de pensão por morte. Mas o 229 fala do auxílio reclusão e ele fez um link, ele fez uma vinculação à previsão de pensão por morte. Então, eu posso dizer que hoje os critérios, os sistemas são os mesmos, previstos em lei. Tá tranquilo, meu povo? Então é isso. Eu sei que foi meio batido assim, mas a ideia era só te mostrar as novas leis, não é aprofundar muita coisa que não há o que se aprofundar, é uma questão de leitura, de lógica, né? Eu só estou te mostrando aqueles pontos que são novos. E você sabe que qualquer prova de previdenciário dos próximos meses e quem sabe do próximo ano vão cobrar muito essas alterações e principalmente provas também que venham cobrar Estatuto dos Servidores Públicos, caso seja falado a questão do lado previdenciário do estatuto, beleza? Então fica de olho, são essas mudanças aí por enquanto e tendo novidade, vamos gravar mais vídeos, beleza? Um abraço, até o próximo encontro nosso.